Pai Celestial, obrigado, Senhor, pela Tua presença que está aqui. Obrigado por mais este dia, por esta manhã e a oportunidade que o Senhor nos dá de chegar em Sua casa e ir até a Sua presença e dizer que Te amamos, e dizer que Te adoramos, e dizer que somos filhos. Rogo agora, Senhor, que o Teu Espírito possa, como aquele orvalho, cair sobre cada coração, Pai, trazer o frescor da Tua presença e nos levar para mais perto de Ti nesta manhã, Senhor, pois esse é o nosso propósito, é o nosso desejo, crescer a cada dia, ser melhores filhos, melhores filhas. Unja a palavra, Senhor, unja cada coração nesta manhã, e assim eu me coloco diante de Ti e peço que o Teu Espírito Santo possa me usar, que nada impeça o Senhor de ter a liberdade de dizer tudo o que o Senhor deseja, Pai, e assim que ninguém esteja alheio à Tua presença, com o espírito ausente. Se há alguém entre nós que está um tanto abatido, não está conseguindo, ó Deus, concentrar-se na Tua presença, que o Teu Espírito ajude nesta hora, Pai, pois repreendemos todo espírito contrário e declaramos, ó Deus, a bênção total sobre o Teu povo, aqui e aqueles que estão acompanhando e aqueles que haverão de ouvir. Em nome de Jesus lhe pedimos. Amém, Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Que Deus continue abençoando a cada um. As crianças podem descer para a escolinha delas. E nós vamos abrir nossas Bíblias em Provérbios, capítulo 4, verso 18. Deus abençoe aqueles que estão nos visitando. Sempre é um prazer tê-los conosco. E estamos sempre procurando servir a Deus da melhor forma e também adorar a Deus da melhor forma, né? E vocês vieram esta manhã para ouvir o conselho de Deus, e eu creio que Deus falará ao coração de cada um. Eu espero que o Senhor Jesus Cristo possa me abençoar, de maneira que eu consiga transmitir aquilo que Ele colocou em meu coração, porque se Deus assim fizer, eu sei que nós sairemos abençoados, e eu gostaria que estivessem todos aqui, para podermos juntos participarmos desse momento, diante disso que Deus colocou em meu coração. É um tema bem simples, mas muito prático, e do dia a dia de cada um, e eu creio que vai servir de ajuda, amém? Vamos ler então Provérbios capítulo 4, verso 18. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Vamos ler todos juntos? Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Podeis assentar? Eu quero falar sobre um tema que eu dei o título Crescendo com Equilíbrio. A necessidade de crescer, mas crescer com equilíbrio. Porque tudo que se faz sem o devido equilíbrio e sem seguir devidamente aquilo que é necessário para a construção, amanhã ou depois vai causar dano. Eu sempre observo, quando faço o roteiro ali próximo da casa do irmão Sérgio Machado, ao lado da casa dele tem uma casa abandonada.
uma casa nova, mas com aparência de muito velha. E é uma casa que abrigou o morador por poucos meses, e ela está abandonada, porque ela foi feita sem uma base. Você diz, então ela foi feita sem ter um engenheiro? Não, pelo contrário, tinha um engenheiro. Tudo o que, vamos dizer assim, os requisitos aparentes pediam, mas não seguiu as regras que deveria seguir. E ela rachou, e ela está condenada, e está abandonada, e o mato tomou conta ao redor, e ali está aquela coisa tão feia, e você sabe, um dinheiro investido, um sonho também que ali, do proprietário que buscou ter a sua casa, mas por não seguir as regras, ela está condenada. Então isso nos traz uma lição espiritual. A nossa vida espiritual é uma construção, e nós devemos construir ela dentro dos conselhos de Deus. E quando você constrói a tua vida equilibradamente e segue a orientação de Deus, você tem uma vida sólida, firme. E é como diz em São Mateus capítulo 7, que a casa construída sobre a rocha, corre os ventos, os rios, sopram os ventos, golpeiam aquela casa, mas ela não cai, porque ela está firmada na rocha. Então, o cristão, devidamente construído sua fé, e tendo seu crescimento equilibrado pelas Escrituras, ele vai ter um futuro firme. Ele vai ter, sim, uma certeza de poder vencer toda a tempestade que surgir no seu caminho. Porque quem é responsável por ela é Cristo. E Ele fará tudo aquilo que for necessário para que nós tenhamos vitória. Então, eu anotei algumas coisas aqui, também algumas citações bíblicas, para nós meditarmos nesta manhã sobre esse crescimento equilibrado. Porque às vezes se pensa em crescer, não está errado, mas não se tem o devido cuidado de crescer equilibradamente. Porque se não se fizer dessa forma, podemos, amanhã ou depois, ter consequências na vida espiritual por não crescer equilibradamente. E muitas vezes, irmãos, um conselho prudente de alguém que tem o conhecimento de Deus, esse conselho pode soar como um balde de água fria na vida de alguém que está eufórico por crescer. E aí a pessoa vem com seus pensamentos, com seus propósitos, com sua maneira de achar que vai conseguir alcançar o último passo muito rápido. E então um conselho equilibrado traz aquela pessoa para o centro. E a pessoa pode achar que aquilo é algo que vem para desanimar os seus propósitos. Mas não. É um conselho prudente que nos leva a crescer equilibradamente na nossa fé. Amém? Então, às vezes alguém pode chegar e dizer para o pastor: olha, eu senti o mover de Deus, eu senti o propósito, eu senti Deus me chamando para mim me consagrar. E eu vou orar a noite toda, eu vou tirar vigílias diretas de oração. E se o pastor dissesse: é isso mesmo, irmão, pode orar a noite toda, e temos que orar mesmo, ele pode estar deixando aquela pessoa crescer desequilibradamente. Mas orar não é necessário? É necessário. Mas numa construção, tudo tem a quantidade exata de cada produto para aquela construção ser forte. Tem o tanto certo de areia, tem o tanto certo de cimento, tem o tanto certo de brita. Você diz: a brita é necessária, a areia é necessária, eu vou colocar o máximo possível. Você
ou alguém diz, eu vou colocar nesse reboco aqui muito cimento, vou colocar. Você pode fazer aquela massa rachar, mas o cimento é o que segura. Mas tudo fora do equilíbrio causa danos. Então tudo tem uma regra a seguir. E assim é no espiritual. Por isso Deus, a Bíblia diz, em Efésios 4:11, colocou uns para pastores, doutores, mestres, evangelistas, profetas, querendo assim o aperfeiçoamento da sua igreja, cada um no seu devido lugar, trazendo o ensinamento necessário para o crescimento da igreja. Então eu creio, irmãos, que todos nós aqui, começando dos jovens até os mais velhos, queremos crescer na fé. Por isso estamos aqui nesta noite. Por isso, nesta manhã, desculpa. Por isso nós viemos aos cultos de oração. Por isso nós lemos a palavra do Senhor, porque nós queremos crescer. Mas vamos crescer equilibradamente para ter uma construção sólida na fé. Quantas vezes você diz, puxa, eu nunca imaginava que fulano ou fulana iria algum dia poder causar algum prejuízo espiritual, ou iria tropeçar, porque veja que pessoa de oração, mas às vezes estava tendo um crescimento desequilibrado. Só oração, só oração, só cimento na massa, só cimento, só areia ou só brita. Não, você tem que levar as coisas e colocar cada uma no seu devido lugar. Aí você vai ter um crescimento realmente equilibrado. Então, a verdadeira consagração, irmãos, nós desejamos nos consagrar para Deus poder realmente nos abençoar. E quando nós pedimos a Deus o poder dEle, a presença dEle, parece que é uma voz que soa de trás que pede o quê? Vida vivida, para dar direito a Deus, liberdade a Deus de realmente trazer esse poder sobre nós. Às vezes tem pessoas que pedem poder, mas como disse o pastor Febroni em uma mensagem, ele disse, Deus não dá do seu poder a ninguém, porque o poder é dEle. Ele dá autoridade para mim usar o poder dEle. Agora, Deus vai dar autoridade para mim, para você, se realmente eu merecer confiança, para que Ele possa dizer, meu filho, tu tem autoridade de usar o meu nome, para pedir aquilo que você quiser, porque Ele sabe que eu estou equilibrado, e eu não vou pedir a destruição de uma pessoa, eu não vou pedir o dano para alguém, mas eu vou pedir, Deus abençoe aquele que tem me perseguido. Senhor, abençoe aquele que tem falado mal de mim. Senhor, eu quero que o Senhor traga a tua presença e possa fazer dele melhor cristão do que eu. E não é uma hipocrisia, você está falando com sinceridade, você quer realmente. Entende? Então a verdadeira consagração, irmãos, ela consiste em um crescimento equilibrado que é o quê? Orar, ler a Bíblia, ler as mensagens, jejuar, vigiar. Esses 4 elementos, irmãos, eles fazem parte desse crescimento. E se eu tiver só um deles, ou 2 deles, eu não vou ter um crescimento equilibrado. Se eu sou um homem de oração, eu oro, eu vou orar a noite toda, eu vou passar vigílias orando. Quantas pessoas que vão por esse caminho e amanhã ou depois estão tombados lá na frente. Outros que entram pelo lado do jejum e acaba tornando-se aquilo um alimento para o orgulho, porque eu jejuei tantos dias consecutivos, porque eu faço, porque isso, porque aquilo. Outros entram somente pela via da leitura, só ler. E aí é como disse alguém para mim, um pastor contando de um membro da igreja dele, que disse, lia tanto as mensagens, e um dia chegou e disse assim, olha, eu me vejo
lá em cima e a igreja lá embaixo. Aí o pastor disse: cuidado que você cai nessas palavras. Não demorou muito, a vida se tornou uma ruína. Ele não equilibrou o crescimento. Estava errado ele ler? Não estava errado. Mas ele não conciliou a leitura com a oração. Ele não conciliou a oração com o jejum. E ele não conciliou com a vigilância também. Especialmente, irmãos, no que se diz vigiar a si mesmo. Porque quando Deus nos manda vigiar, a primeira pessoa que você deve vigiar é você. Eu tenho que vigiar o diabo. Mas quem é que o diabo vai usar para te destruir? É você mesmo. O diabo em si é inofensivo e desarmado. A arma dele foi tirada lá no Calvário. Desde então ele ficou desarmado. Mas como que o inimigo desarmado tem feito tanto estrago na humanidade como faz, especialmente nos dias de hoje? Usando a arma das pessoas. Porque ele não tem arma por si mesmo, ele foi desarmado e vencido. Mas as pessoas cedem para ele os seus olhos, cedem sua inteligência, cedem suas mãos, cedem sua língua. E o diabo usa essas armas e destrói a própria pessoa e destrói aqueles que estão ao seu redor também. Então quem deve ser vigiado é nós, para que nós não venha ceder nenhuma arma para o inimigo, mas fechar todas as portas para o mal. Então, uma verdadeira consagração, vamos aqui, ela consiste em um crescimento equilibrado. E ela está baseado em o quê? Orar, ler, jejuar e vigiar. Se faltar um desses ingredientes, você pode pôr toda a sua consagração a perder. Você pode ser uma pessoa de oração, de leitura, de jejum, mas se você não tem a vigilância, o diabo te chega e te ataca e derruba o grande homem que você é. Se você ler, se você jejuar, se você vigiar, mas se você não orar, o inimigo consegue te atingir também, porque você está sem força. A oração te traz força. E uma pessoa que vigia, mas não ora, é como alguém que está atento para ver o inimigo, mas está fraco demais para lutar com ele. E ele vê o inimigo chegando, mas ele não tem forças para lutar. Ou alguém que ora, mas não jejuma. É alguém que está forte o suficiente para vencer o inimigo, mas não está vigiando. O inimigo chega por detrás e o atinge e derruba o homem forte. Irmãos, eu gostaria de colocar isso mais claro, que Deus colocou em meu coração, sobre um crescimento equilibrado. Porque muitas vezes as pessoas se perguntam: por que aconteceu isso comigo? Eu estava orando, era o tempo que eu mais dedicava à oração, mas não vigiou. Era o tempo que mais eu estava lendo, mas não orou. E aí o inimigo pode usar a própria leitura para te enganar, para te enredar por caminhos contrários à palavra de Deus. Porque não pense que ele vai enganar com algum livro extra-bíblico. Ele não engana, isso não seria engano. O ateu não é enganado, porque enganado é aquele que pensa que está fazendo certo e não está. Mas o ateu, ele não pensa que está servindo a Deus. Enganado é aquele que tem a Bíblia. E o diabo vem e torce aquelas escrituras para te fazer crer em algo que Deus não disse para crer. Então, a oração, ela nos aproxima nosso espírito de Deus. A leitura nos dá o conhecimento sobre a natureza de Deus. Porque quando você ora, você se aproxima da natureza de Deus. Mas se você se aproxima da natureza de Deus sem conhecer a natureza de Deus, você pode provocar a Ele ao se aproximar dEle. Quando o rei Ezequias
se aproximou do lugar santíssimo, ele foi atingido por lepra. Deus o atingiu. Uzias, desculpa. Porque ele se aproximou sem conhecer a natureza de Deus, sem conhecer as leis de Deus. Ele disse: eu vou oferecer, vou queimar incenso ao Senhor. E quando ele se aproximou do lugar santíssimo, que é, hoje para nós, o lugar onde o Espírito Santo está, que é o lugar que nós devemos ir, os sacerdotes se aproximaram e barraram. Ele disse: Uzias, você não pode fazer isso. E ele empurrou eles, porque o profeta disse que ele estava, em outras palavras, empolgado com o sucesso do reinado dele. Deus tinha abençoado Uzias de tal maneira que ele achou que agora ele podia fazer qualquer coisa. Irmãos, isso é o perigo de um crescimento desequilibrado. Ele cresceu, mas ele não cresceu equilibrado. Ele cresceu só um lado da vida dele. Ele não cresceu com o conhecimento sobre Deus. E quantas pessoas que buscam as bênçãos de Deus, as bênçãos de Deus, oram e oram e oram. E se você orar e buscar a Deus, a presença de Deus vai vir sobre você. Mas aí faz como os pentecostais. Buscam em oração e jejum, mas não buscam conhecer sobre Deus. E a Bíblia diz: vós pedis, mas pedis mal. Não sabe o que pedir, porque não conhece a natureza de Deus. E acabam pecando contra Deus, provocando a Deus. Aí corre-se o risco de Isaías capítulo 1 acontecer, 1 verso 11. Quando a Bíblia diz assim: quem pediu para vocês vir pisar os meus átrios? Quem pediu para vocês vir? Mas poderia dizer: Senhor, foi o Senhor mesmo que pediu. Mas Deus não pediu para eles virem da forma que eles estavam vindo. Quem pediu para vocês oferecer sacrifícios para mim? Senhor, foi o Senhor que estabeleceu, mas não da maneira que vocês estão fazendo. Deus disse: eu não suporto mais o vosso ajuntamento. Eu não suporto mais os vossos sacrifícios. Então veja só, a oração nos aproxima do Espírito de Deus, nos leva à presença de Deus. A leitura nos dá o conhecimento sobre a natureza de Deus. Se eu tenho essas duas coisas conciliadas, eu vou saber o que pedir a Deus quando eu chego diante dele, porque eu conheço sobre ele, eu conheço a vontade dele. Eu vou ter um culto racional. O jejum mortifica a carne. Então veja agora, a oração aproxima o nosso espírito de Deus, a leitura nos dá o conhecimento sobre a natureza de Deus, e o jejum mata, mortifica a carne, humilha a carne. E a vigilância nos mantém conscientes dos perigos que possam estar ao nosso redor. Aí você está protegido, porque você está na presença dele pela sua oração, você está tendo um conhecimento da vontade de Deus, porque você leu, você conhece o plano de Deus, você tem sua carne subjugada pelo jejum, então ela não tem voz ativa sobre o teu espírito, e aí você está jejuando. Ou melhor, aí você está em vigilância, né? Ou sabendo tudo que se passa, tudo que é movimento, seja o movimento do diabo ou seja o movimento de Deus, você está atento. É isso que Deus espera da igreja. É isso que Deus espera de mim, de cada um de nós. Então vamos aqui agora, eu quero falar sobre cada um desses assuntos. Eu só dei aqui como diz, um prefácio, né? Mas vamos agora procurar nos aprofundar um pouquinho em cada um deles. A oração, ela nos leva, como eu disse, ao companheirismo com Deus, nos leva à presença de Deus. Eu sempre digo, uma pessoa que não gosta de orar, uma pessoa que não consegue orar,
Nem 5 minutos. Já não tem mais palavras, já não tem mais assuntos. É uma pessoa que não tem comunhão com Deus. Que tal o casal que vive junto, mas não tem diálogo, não tem o que falar um com o outro. Senta ali para tomar chimarrão como dois estranhos, não tem assuntos. Isso mostra que a vida deles não está bem. Se eu não consigo falar com o meu Deus, há alguma ruptura. Não da parte de Deus, mas da parte do homem, da nossa parte. Então a oração, ela nos leva à presença de Deus e ela traz a presença de Deus para junto de nós. Quando você ora, a presença do Senhor vem, te envolve, o teu espírito, a tua alma. Amém? E ao trazer a presença de Deus pela oração, automaticamente isso nos traz virtude. Virtude é o poder que a presença dele nos dá em nossas vidas. Na mensagem, e quando nós somos levados à presença de Deus, irmãos, pela oração, então isso nos dá a oportunidade para nós determinar que os problemas sejam aniquilados. Seja problemas presentes que você está enfrentando, você repreende pela oração, porque você foi até a presença dele veio até você, e a virtude está sobre você, e você repreende o mal. Seja problemas que você está enfrentando, ou seja problemas que ainda você vai enfrentar. Você pode, desde no momento presente, já determinar lá na frente que aquele mal seja vencido. Mensagem: a cura da filha de Jairo, parágrafo 16 ao 18. Olha o que o profeta disse. É aí aonde a vida sai do animal, ou melhor, não do animal, mas sai do Filho de Deus, voltando, testemunhando no seu coração que ele tem aceitado sua fé em glória. Escute aqui. E você tem que ficar bem. Agora nós estamos falando sobre um milagre que aconteceu no Novo Testamento, a cura da filha de Jairo. Um pequeno sacerdote no templo. É uma lição, uma linda lição. Se nós tivermos tempo para falar a respeito disto por alguns momentos. Anteriormente a este capítulo, nós encontramos um lugar lá onde o Filho de Deus passava bastante tempo orando. Quem? O Filho de Deus, o próprio Cristo, orava. Olha o que disse o profeta agora. E se Jesus tinha que passar bastante tempo orando para estar em companheirismo com o Espírito que estava nele, quanto mais você e eu temos que gastar tempo em oração. Muito tempo em oração. Se você apenas soubesse o que o tempo gasto em oração significa, o que, às vezes, quando você está em oração, Deus muda completamente o destino de diferentes coisas que estavam para acontecer. Você conseguiu ver isso aqui? Quando você está em constante oração, Deus muda. O que Deus muda? O destino de diferentes coisas que estavam para acontecer. Sobre aquela inspiração, você repreende lá na frente o mal. E aquilo já está determinado. E quando você chega naquele momento, você já está com a vitória, porque você orou antes. Enquanto outros, quando chegam diante do problema, aí eles correm, se desesperam e vão buscar uma solução. Mas aí é tarde demais, não é tempo de orar. Quando Moisés estava diante do Mar Vermelho e o faraó vinha, os exércitos, o exército do Egito vinha com sede de sangue. Moisés foi orar, Deus disse: calma, Moisés, não é hora para orar agora. Agora é hora de agir. O que você tem na mão? Tem uma vara.
toque sobre as águas. Não era momento de oração, era momento de ação. Mas você teve que ter um crédito na sua conta. Moisés tinha um crédito na conta dele. E um crédito, igreja, que ele, com seu esforço, buscou em consagração, e que outros que faziam parte daquele corpo chamado Israel tinham depositado ali. Podemos lembrar de Amrão, né? Pai de Moisés. Lá no Egito ainda. Chegava do trabalho cansado, com as costas cortadas pelos chicotes dos senhores ali. E a esposa preparava a comida, ele comia rapidamente e dizia: querido, eu vou subir no monte orar. E a esposa dizia: não, você está cansado, deixa que os mais jovens vão orar. E ele dizia: e se eles não forem? Alguém tem que orar. Alguém tem que pedir a Deus para que nos liberte das mãos do inimigo. E quando Faraó chegou ali, Moisés tinha crédito também das orações de Arão, que orou lá no passado. Então você ora pelo tempo presente e pelo que vai vir. E hoje, muitas vezes, irmãos, estamos aí acomodados, como diz, deitados em berços esplêndidos, quando irmãos nossos, com lágrimas, oraram para que hoje nós tivéssemos a liberdade que temos. Quando irmãos nossos, minutos antes de serem estraçalhados por leões, suplicaram para que você estivesse nesses assentos, com as portas da igreja abertas, sem nenhum soldado te perseguindo. E eles pediram: Senhor, eu não vou poder ver com meus olhos, logo estarei morrendo, mas Senhor, faça que um dia o teu povo tenha liberdade para te adorar. E eles oraram, e hoje estamos colhendo disso. E por que não temos agora, pelo menos, a gratidão de orar em agradecimento por isso? E pedir pelo futuro da igreja, de nossos filhos também, e da nossa própria vida. Então a oração, ela muda o quadro no momento que oramos e também determina coisas para o futuro. Muito tempo, e se Jesus tinha que passar bastante tempo orando para estar em companheirismo com o Espírito que estava nele, quanto mais você e eu temos que gastar tempo em oração. Muito tempo em oração. Se você apenas soubesse o que o tempo gasto em oração significa, o que às vezes, quando você está em oração, Deus muda completamente o destino de diferentes coisas que estavam por acontecer. Vocês creem nisto? Vocês creem nisto? Algo poderia estar para acontecer e a sua oração pode mudar toda a situação. Bem, você diz: se Deus sabe que isso vai acontecer, o que faria a minha oração? Você se lembra de quando ele parou lá olhando para a colheita e disse, ele era o Senhor da ceifa, ele disse: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie obreiros para a sua seara. Em outras palavras, orem a mim, que eu enviarei trabalhadores para a minha seara. O que estou lhes dizendo é que isso é uma coisa tão necessária, mas parte disso recai sobre o ser humano. Você crê nisso? Você crê nisso? O reino de Deus está estabelecido dentro do ser humano. Agora Jesus disse em uma passagem: eu sou a videira, vocês são os galhos. A videira não carrega frutos, os galhos da videira é que carregam frutos. Deus não pode carregar seus próprios frutos, tem que ser a igreja, está certo? Ele tem que tomar vocês, os galhos, para carregar os frutos. E quando vocês, os galhos, se renderem à videira, então o fruto surge. Você entende o que eu quero dizer? Deus quer suas mãos, Ele quer seus olhos, Ele quer sua língua, quer seus lábios, quer seus ouvidos, quer suas mãos e pés,
para que Ele possa produzir frutos através de você. Você captou isso aqui? Da onde você colhe o cacho da uva? É do tronco da videira? É dos galhos. E Jesus disse que Ele é o tronco, mas nós somos os galhos. Então não queira cobrar de Deus os frutos. É você que tem que produzir frutos. Você devidamente ligado ao tronco, você se alimenta do tronco e produz os frutos. Amém? Agora, Jesus passou bastante tempo em oração. Um dia Ele disse aos seus discípulos, Ele disse, vão para o outro lado. Ele os mandou ir quando ele subia a montanha para orar. Quando ele estava lá em cima sozinho, uma tempestade se aproximou. Eu não sei, mas eu creio que se fosse um dos seus discípulos, eu teria dito, eu sei que ele nos disse para ir, mas eu creio que vou esperar até que ele volte e iremos juntos. Está vendo? Eu gostaria que ele estivesse por perto em casos como este. E você então? E você? Então nós o vemos agora subindo a montanha para orar. Os discípulos se lançaram ao mar, pegaram seus remos, e o barquinho começou a navegar, e eles começaram a afastar, remando para atravessar para o outro lado, onde Jesus iria encontrá-los, do outro lado. Então, acho que aqui pulou, na hora que eu copiei, acho que pulou um pedaço. Mas aqui nós vemos que Jesus, a Bíblia diz que, o profeta diz que ele gastava bastante tempo em oração. E o profeta diz, se ele precisava orar, para se manter em contato com o próprio Espírito que estava nele. E nós? E nós vimos que a oração, ela nos traz a bênção do momento e a bênção futura. Então a oração, irmãos, ela realmente, como nós vemos aqui, traz a presença de Deus para perto de nós, dá virtude, dá poder para nós, e nos leva a ter autoridade para repreender os problemas. Agora, o jejum para que serve? Ele mortifica a carne. E por outro lado, vivifica o espírito. E a Bíblia diz que a carne está constantemente brigando contra o espírito. E Jesus disse o seguinte, que certas castas de demônios só se vence com jejum e oração. Não só oração, mas o jejum associado à oração. Porque o jejum vai tirar a força da carne e deixar o teu espírito livre para lutar. Quando você percebe, você está orando, você está vindo nos cultos, você está lendo a palavra, mas se percebe que alguma força estranha está conseguindo ter muito sucesso sobre você. Parece um imã que te puxa. Um imã que te puxa. Você deve fazer o quê? Se pôr em jejum. Uma coisa você tem que sempre fazer, cobrar de você mesmo, que o teu nível espiritual não decaia. E quando você vê teu nível decaindo, e como você mede isso? Pelas tuas atitudes, pelas tuas inclinações, quando começa, parece que ser forte a coisa, puxando para lado errado, e você diz, por que está acontecendo comigo? Antes eu vencia isso com facilidade. Por que agora parece que está tornando pesado essa coisa? Aí você cobra de você, diz fulano, eu não admito isso. Eu não admito que você esteja se inclinando para essas coisas. E aí você então dedica a jejum, você se consagra, você se aproxima, e quando você se aproxima em jejum e oração, você percebe que aquelas forças começam a desvanecer. Aquela atração começa a perder efeito. Por quê? Porque a carne para de ser alimentada. Ela está sendo massacrada. E o teu espírito começa a ser alimentado pelo jejum, pela oração. Amém?
Então, o jejum, ele traz o poder da oração sobre nós. O jejum, irmãos, ele nos dá autoridade contra o inimigo. Mombrana, quando ele ia para uma campanha, ele diz assim: eu jejuava, fora os jejuns que ele tinha programado durante a vida dele como um cristão, ele jejuava 3 dias antes da reunião, para poder enfrentar os espíritos, enfrentar os demônios e repreender o mal. Então o jejum te dá essa autoridade. Pastor Febrônio contou certa vez aqui que foi feito, programado na igreja, aonde ele pertencia como membro, foi programado pelo pastor um jejum solene, toda a igreja jejuar. E a igreja entrou em consagração, verdadeiramente entrou de espírito, de alma. Sabe o que acontecia, irmãos? Pessoas andando na rua, e os endemoniados caíam do outro lado da rua, assim, ó. O irmão passando por esse lado e um endemoniado ia passando lá e caía. O diabo saía. No culto, podia de ele sentir a vibração do poder de Deus, quando a igreja se reuniu para o culto, depois de se consagrar. Porque toda a igreja estava em espírito de oração e jejum. Aí o sobrenatural é visto. Aí as coisas acontecem. O jejum, irmãos, ele deixa o seu espírito leve. Quando você está em jejum, você vai orar, você entra com facilidade na presença de Deus. Porque a carne, ela perdeu a força para lutar contra ti. E aí você consegue, teu espírito está leve, e esse espírito leve, então, facilita o acesso a Deus, o acesso à presença de Deus. O jejum, ele te desliga das coisas desta vida, e por consequência ele te liga às coisas celestiais. Então isso, irmãos, são coisas que realmente nós precisamos fazer. Mas não vá você fazer só uma delas, porque aí você pode ter um crescimento desproporcional, e o próprio diabo se aproveita para entrar e causar dano. A pessoa vai e ora, e ora, e ora, e não busca, não conhece, não lê. Ela não tem conhecimento. Porque a leitura, como eu disse, ela te leva ao conhecimento da natureza de Deus. Aí qualquer coisa que aparece, o próprio diabo se apresenta até no momento de consagração sua, e você já acha que aquilo é Deus e abraça qualquer coisa. Conta-se que havia uma escola, e ali havia muitos jovens estudando a palavra de Deus, e um deles chegou para aqueles jovens, para todos, e disse o seguinte: Deus me apareceu e disse que vai me ungir como profeta sobre vocês, e vocês terão que obedecer tudo aquilo que eu disser. E disse: e como prova de que isso é genuíno e verdadeiro, à meia-noite eu serei transfigurado diante de vocês com uma vestimenta branca que descerá sobre mim. Pensa. Todos ficaram atentos. Quando deu meia-noite, algo branco desceu sobre ele. Muitos que não conheciam sobre a natureza de Deus, sobre como Deus age. Deus nunca chega impondo: vocês vão ter que me obedecer. Já estava ali um princípio de arrogância. É claro que facilmente enganaria um grupo que não tinha o conhecimento sobre a natureza de Deus, a forma de Deus agir. Mesmo que estivesse em uma reunião de oração, e até mesmo de jejuns. Mas sem o conhecimento da palavra de Deus,
Aí um daqueles moços disse assim: vamos levar ele até Martim, porque era o mensageiro da época, e vamos ver o que Martim diz sobre isso. Aí o moço falou: o mesmo que apareceu para mim, disse: não compareça diante de Martim. Vê como o diabo sabia das coisas? Quer dizer, não vai lá porque Martim conhece sobre o demônio e vai dizer que tipo de raça está ali. Sabe o que aconteceu? Quando ele disse aquilo, foi o suficiente para todos agarrarem eles. Agora tu vai. Agora tu vai diante de Martim. E quando eles levaram ele para diante de Martim, quando se aproximou de Martim, aquela vestimenta branca desapareceu. O demônio foi embora. Então veja, tem que, irmãos, o diabo, a Bíblia diz, se transfigura em anjo de luz. E aí muitos são enganados, porque não tem devidamente todas as coisas no seu lugar. Quantas pessoas que vou ter um momento, vou ao monte me consagrar, e voltam de lá com o espírito do mal sobre eles. Agora, ao dizer isso, eu não quero que ninguém venha se assustar. Então é perigoso. Não é, jamais é perigoso ir buscar a Deus. Mas você deve ir equilibradamente, sabendo que você conhece a palavra, você tem a oração, mas você tem a leitura, você tem o conhecimento, e isso somente vai somar para o teu bem. Amém? Agora, para que nós jejuamos? A Bíblia diz que nunca devemos fazer como os fariseus, que se mostram contristados, para que todos vejam que está jejuando. Mas a Bíblia diz: unja a sua cabeça com óleo. Quer dizer, eu devo então pegar o óleo e colocar sobre a minha cabeça? Não, quer dizer se ungir. Para nós hoje, na linguagem de hoje, quer dizer, toma um banho, esteja com semblante alegre. Naquela época os perfumes eram usados com base de óleo, né? Unja. Penso que seja isso. Esteja atento, esteja preparado, não ali com o semblante caído, para todo mundo ver. Jejuamos para quê? Para nos humilhar diante de Deus, porque quem se humilha diante de Deus é exaltado. Olha só, Esdras 8, 21. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos. Jejum não é para se engrandecer e para ser melhor do que A, B ou C. Olha, o profeta diz: tudo o que você vai fazer, primeiro veja os motivos e os objetivos antes. Eu vou jejuar porque eu quero ter mais poder, eu quero isso, quero aquilo, eu quero... Não, irmãos, Deus não vai. Aí um espírito errado vai te pegar. Você vai jejuar com um propósito errado, o espírito errado vai te pegar. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos diante da face de nosso Deus, para lhe pedirmos caminho direito para nós. Está vendo? Esdras tinha o conhecimento da natureza de Deus. Ele conhecia sobre Deus, ele lia sobre a palavra. Então ele sabia: eu vou jejuar para quê? Para me humilhar, para conhecer melhor o caminho dele, a vontade dele, para pedirmos um caminho direito para nós e para nossos filhos. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Aí Deus veio e se moveu e abençoou. Agora, quantos que querem ter um crescimento desequilibrado? Eu vou jejuar. E daí não tem a base, não tem o conhecimento da palavra, e o inimigo se aproveita e mostra alguém ali transfigurado em uma veste branca, e já se prostra, já adora, e já começa um problema. Causar problema até na igreja, na família e tudo mais. Tiago 4,10: humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Então o jejum é para humilhar.
que eles faziam quando jejuavam? Cobriam-se de cinza, vestiam-se de sacos, roupas de sacos, e se mantinham com o rosto no pó, mortificavam a carne, subjugavam a carne, e aí Deus vinha e os exaltava. Quando a palavra veio aos ninivitas, dizendo que eles seriam destruídos por causa dos pecados, eles se humilharam em jejum, e Deus os perdoou e os levantou e os abençoou. Mudou o propósito sobre a vida deles. Daniel 9, do 3 ao 5. Eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para buscar com oração e rogos, com jejum e saco de cinza, e orei ao Senhor meu Deus, e confessei, e disse: Ah, Senhor Deus, grande e tremendo, que guarda o conserto e a misericórdia para os que te amam, e guarda os teus mandamentos. Pecamos, e cometemos iniquidade, e procedemos impiamente, e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus juízos. Para que oramos então? Para nos humilhar diante de Deus, para que Ele possa então nos exaltar sobre a base da sua palavra. Jejuamos também para obter vitória sobre as tentações, porque é o que eu disse, o jejum vai subjugar a carne. E quem é que te leva a cair na tentação? É a carne. Mateus 4, do 1 ao 2. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito Santo ao deserto, para ser tentado pelo diabo, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites. Então antes ele sabia que ele ia ser tentado. Ele batizou-se e após isso ele sabia que ia vir a tentação. O que ele fez foi jejuar. E quando a tentação veio, cada resposta de Jesus ao diabo era um choque de 10.000 volts sobre Satanás. Mateus 17, 21, verso 21. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão por oração e pelo jejum. Então até aqui nós falamos sobre o quê? Oração e jejum. Todos estão acompanhando, né? A oração nos leva ao companheirismo com Deus. A oração traz a presença de Deus para junto de nós, nos dando virtude. A oração nos leva à presença dEle, nos dando a oportunidade de repreender o mal no momento presente e ainda o mal que está no futuro. O jejum faz o quê? Subjuga a carne, vivifica o espírito, deixa o nosso espírito leve para adentrar a presença de Deus. Porque uma vez a carne estando subjugada, então o espírito com facilidade entra à presença de Deus, e o jejum nos leva a nos humilhar para sermos exaltados diante da presença de Deus. Amém? Agora vamos então falar um pouquinho sobre a leitura. Eu já estou falando, misturando um pouco, mesclando aqui, mas a leitura nos leva a conhecer a natureza de Deus. Nos faz saber o que pedir. Porque se eu conheço, eu sei o que pedir. Antes do profeta pregar para que foi dado o Espírito Santo, ele pregou o que é o Espírito Santo. Você veja que as coisas seguem uma regra, um programa. De que adianta eu saber para que foi dado o Espírito Santo se eu não sei o que é o Espírito Santo? De que adianta eu saber para que serve tal produto se eu não sei o que é o produto? Por isso o profeta pregou o que é o Espírito Santo, ensinando a igreja sobre o que é, quem é o Espírito Santo. Porque se eu sei para que foi dado o Espírito Santo e não sei o que é o Espírito Santo, eu vou pensar que o Espírito Santo é uma terceira pessoa da Trindade e nunca vou alcançar o Espírito Santo, mesmo sabendo para que ele está presente. Mas o profeta pregou o que é o Espírito Santo e depois para que foi dado o Espírito Santo. Então, quando você lê, você conhece a natureza de Deus e você sabe então o que pedir quando você chega diante dele.
Por isso que a oração e a leitura é junto. Eu vou orar, eu vou fazer vigílias e mais vigílias. Você já leu a sua Bíblia? Você conhece a sua Bíblia? Não, não conheço. Cuidado que você vai então entrar em busca de oração sem conhecimento. O inimigo pode te oferecer alguma coisa e você pensar que é Deus. Cuidado que você vai orar por a resposta de um assunto e você não conhece a natureza de Deus e o diabo te mostra uma resposta errada e você pensa que é Deus te dando a resposta. Mas se você tem as coisas equilibradas juntos, você está lá orando e o diabo pensa, ele está buscando uma saída, eu vou mostrar uma saída errada para ele. Quando vem, se diz, ih, Satanás, já sei quem você é. Essa não é a natureza do meu Deus. Quando Martim estava lá no seu escritório, meditando, de repente aparece uma visão diante dele. Tem gente que vai orar só para buscar visão, só para ver fogo, para ver luzinha. Cuidado que o diabo pode mostrar alguma coisa personificada para enganar. Agora eu sei que a presença de Deus pode trazer coisas sobrenaturais. Mas sempre que Deus trazer alguma coisa sobrenatural, não significa que aquilo é o ponto de chegada para você. Aquilo pode ser somente um incentivo de que você está no caminho certo, prossiga. Os pentecostais falharam nisso. Eles começaram a orar e buscar a Deus, e eles não conheciam sobre a palavra, e então quando tiveram o mover de Deus, eles fixaram suas tendas, se organizaram ali, e estão até hoje. Mulheres, cabelos cortados, todas pintadas, nos púlpitos pregando, falando em línguas, dizendo que tem o Espírito Santo. Homens vivendo qualquer tipo de vida, falando em línguas e achando que tem o Espírito Santo. Então, se eu faço minhas trapaças lá fora, se eu faço minhas coisas erradas e eu venho e falo em língua, significa que eu não estou tão mal então, porque se falar em língua é batismo do Espírito Santo. Veja como o diabo os enganou. Mas a leitura nos leva a conhecer a natureza de Deus. A leitura nos faz saber o que pedir. A leitura nos leva a identificar o mover de Deus. Porque quando Deus se move, você conhece a Deus. E você diz, é por aqui. E também nos leva a distinguir os enganos de Satanás. Como eu estava dizendo, Martim estava orando, estava ali no seu escritório, de repente aquela visão aparece. E aí ele olhou, e aquele personagem disse, Martim, eu sou Jesus, adore-me. Martim olhou dos pés assim, começou a olhar dos pés à cabeça. Quando olhou os pés, coisa mais linda. Sandálias resplandeciam com parte de ouro. As vestes brancas, aquilo parecia brilhar. E ele foi subindo, o seu olhar foi subindo. E quando ele chegou na cabeça daquela visão, daquela imagem, daquele personagem, ele viu uma coroa, coisa mais linda. O diabo é tão atrasado, né? Ele pensou que ia encantar Martim com a coroa. Quando Martim olhou para a coroa, Martim pegou o tinteiro assim, que ele estava escrevendo, e disse, para trás de mim, Satanás, o meu Jesus ainda não foi coroado. E quando atirou, aquela imagem sumiu e a tinteiro espatifou na parede. Era o diabo querendo ser adorado. Mas Martim conhecia a palavra. Martim conhecia que o nosso Jesus vai ser coroado por nós. E o diabo já apareceu coroado ali. Está vendo? Se ele estivesse orando, jejuando e não tivesse lendo a palavra simultaneamente, poderia ter se prostrado diante do diabo, recebido uma bênção do diabo e saído dali com o espírito errado, e subido ao púlpito, ensinar heresias para o povo. A leitura, irmãos, nos leva a saber qual é o próximo passo que eu tenho que dar hoje. Amanhã eu vou saber qual é o passo que eu devo dar amanhã.
porque eu vou conhecendo o mover de Deus. Na mensagem Perguntas e Respostas do ano 64, parágrafo 207, foi feita uma pergunta para o profeta, e você vai ver a resposta simples e objetiva. Como pode um cristão se aprofundar no amor de Deus? Resposta: leia a palavra e ore. Só isso, irmão Brana? Aí ele repete, só para refrisar: leia a palavra de Deus e ore. Está vendo? Oração e a leitura. Eu creio que o primeiro presente que uma criança deveria ganhar dos pais quando ela aprendeu a ler é uma Bíblia. E junto com a Bíblia, o incentivo dos pais para que ela conheça a sua Bíblia, para que ela leia, e para que ela seja uma pessoa de oração, leitura e oração. Então, nós já falamos sobre a oração, né? Nós já falamos sobre o jejum e nós já falamos sobre a leitura. E a vigilância? Que tal se eu tivesse tudo isso? Fosse uma pessoa de oração, fosse uma pessoa de leitura, de jejum, e não fosse de vigilância. Essas conquistas eu colocaria a perder, porque o inimigo, ele está buscando atingir e dar ataques surpresas, porque aí é onde ele consegue ter resultado. A vigilância, ela nos mantém consciente do que passa ao nosso redor. Antes eu citei no início, quando eu só dei a vigilância acompanhada do conhecimento da palavra. Está vendo como as coisas estão interligadas? A vigilância acompanhada do conhecimento adquirido ao ler a palavra e com a sensibilidade de uma vida de jejum nos faz identificar os passos do inimigo, por mais audacioso que ele seja. Vigiar, especialmente nossas atitudes, pois se eu leio a Bíblia, então eu conheço o caminho correto. E conhecendo os sintomas do mal também. E a vigilância te faz ver essas coisas. Quem vigia, ele percebe os mínimos movimentos do inimigo. E sempre quem vai ter mais chance na batalha é quem atira primeiro. E vai atirar primeiro quem vê primeiro. Você nunca deve, irmãos, lutar na defesa só. Você deve lutar no ataque também. Você tem que lutar no ataque também. Porque se você luta só na defensiva, é cansativo lutar só na defensiva. E de vez em quando, falha uma defesa e você leva uma. Um irmão, pastor Febroni, aconselhando alguém uma vez, e o irmão disse a ele assim: mas pastor, eu estou lutando. O pastor disse: eu sei que você está lutando, mas eu quero te ver lutando em cima do diabo. Por cima. Você está lutando por baixo. Então, irmãos, quem vigia, ele vê. Você tem que lutar no ataque. E só pode lutar no ataque se você é uma pessoa de vigilância. Você percebe o movimento do diabo. Você prepara o teu ataque. E antes que ele atire, você já atirou. Antes que ele se mova, você já percebeu. Você é um homem de vigilância. Você tem o conhecimento da palavra. Você tem a percepção de quem vigia. Você tem a sensibilidade do espírito leve pelo jejum. Em Josué capítulo 9, essa escritura sempre tem me acompanhado, tenho lembrado dela. Josué 9, somente ouço. Olha o perigo, irmão, de não vigiar.
Quem era Josué? O homem que Deus escolheu para introduzir Israel na terra. O homem que Deus escolheu para limpar a terra, que é o tipo hoje, a limpeza é o tipo do pecado sendo tirado da nossa vida. Os filisteus, os amorreus, os ferezeus, toda aquela turma lá, é o tipo do pecado na vida do crente. Por isso Israel teve que se limpar de todos eles, matar, aniquilar. E olha o perigo de quem não vigia. Olha o que aconteceu aqui. Josué estava indo muito bem. É o que acontece com muitos crentes, estão indo muito bem, orando, lendo, jejuando, e vão vencendo, vai levando como um rolo compressor. Mas sem vigilância, daqui a pouco, irmãos, você pode ser surpreendido. Josué estava indo bem, Josué estava derrotando os inimigos, Josué estava posicionando, Josué estava limpando a terra, mas faltou-lhe vigilância. Olha o que aconteceu. E sucedeu que, ouvindo isso, todos os reis, os reis que deveriam ser tirados da terra, viram que Josué vinha vencendo a todos. Vamos traduzir para nossos dias. Sucedeu que, vendo o diabo que o irmão fulano estava vencendo todos os demônios, o que faz o diabo? Tenta te pegar com uma estratégia. Muda de estratégia. Estava lutando com armas, veio agora diferente. Vamos aqui, deixa a Bíblia mostrar. E sucedeu que, ouvindo isso, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas frentes do Líbano, os heteus, os amorreus, vamos dizer para nós que o pecado da vaidade, o pecado do egoísmo, vendo que você está indo, está vencendo, é um homem de oração, de leitura, de jejum, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus, se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. E os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de astúcia. E foram e se fingiram de embaixadores, e tomaram sacos velhos sobre os seus jumentos, e odres de vinhos velhos, e rotos quer dizer quebrados, estragados, rasgados, e remendados, e nos pés sapatos velhos e remendados, e vestes velhas sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. E vieram a Josué ao arraial, a Gilgal, e lhe disseram, a ele e aos homens de Israel: viemos de uma terra distante, fazei, pois, agora concerto conosco. E os homens de Israel responderam aos heveus. Quem eram os heveus? Era um dos pecados que tinha que tirar, era a próxima cidade a ser eliminada. E os homens de Israel responderam aos heveus: porventura habitais no meio de nós? Olha que eles até deram uma desconfiada, Porventura, e os homens de Israel responderam aos heveus: porventura habitais no meio de nós? Como, pois, faremos concerto convosco? Então disseram a Josué: nós somos teus servos. E disse-lhe Josué: quem sois vós e de onde vindes? E lhe responderam: teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor, teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez a 2 reis dos amorreus, que estavam da além do Jordão, a Seom, rei de Esbom, e a Og, rei de Bazã, que estavam em Astarote. Pelo que nossos anciões e todos os moradores da nossa terra nos falaram, dizendo: tomai convosco em vossas mãos provisão para o caminho, e ide-lhes ao encontro, e dizei-lhes: nós somos vossos servos.
Fazeis, pois, agora concerto conosco. Então este pão tomamos quente nas nossas casas para a nossa provisão, no dia que saímos para vir a vós, e ei-lo agora já seco e bolorento. E estes odres que enchemos de vinho eram novos, e eles aqui já rotos. E estas nossas vestes e nossos sapatos já se têm envelhecido, por causa do muito longo caminho. Então aqueles homens israelitas tomaram da sua provisão, e não pediram conselho à boca do Senhor. E Josué fez paz com eles, e fez um concerto com eles, que lhes daria a vida. E os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. E sucedeu que ao fim de 3 dias, depois de fazerem concerto com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. E aí? E agora, Josué? Agora Josué ia ter que conviver com aquele problema no meio deles. Porque ele não ia poder destruir, porque ele fez um concerto. E aqueles vizinhos seriam um espinho na vida deles. Então, irmãos, veja a falta de vigilância. A falta de estar atento. Então que Deus nos ajude, irmãos, com essa advertência e esse incentivo de Deus, porque são 2 coisas essa mensagem. Deus quer que você cresça. Deus quer que você seja cheio do Espírito Santo. Deus quer que você tenha uma vida de oração. Mas Deus quer que você tenha um crescimento equilibrado. Eu li a escritura aqui em Provérbios: a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Vamos crescer na fé, irmãos, desta maneira equilibrada. Vamos ser homens e mulheres que cultive realmente na nossa vida a oração, a leitura da palavra, a prática em ler as mensagens. Mas alguém pode dizer: eu não sei ler. Busque gravações. Pastor Febrônio tem se esforçado, passado quase noites adentro, lendo e gravando o sobrenatural. Conta a vida do profeta. Tem a mensagem do profeta pregada também e traduzida em áudio. Só não se consagra, não conhece quem não quer, porque Deus tem colocado diante de nós. E a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Por que o mundo hoje está da forma que está? A imoralidade, o pecado, porque eles são cuidadosos quanto ao alimento espiritual do pecado para eles. Estava vendo um documentário. Quando surgiu a televisão no Brasil, lá pelos anos 70, né? E as primeiras novelas vieram ao ar, surgiu um laudo ali do sistema que cuida da água ali em São Paulo, que durante o período da novela não se gastava nada de água. Tudo parava. As bombas paravam de enviar água, as caixas se mantinham cheias, porque toda a cidade estava diante da novela. Não tomavam banho naquele horário, não lavavam nada naquele horário, nem bebiam água naquele horário, estavam ali atentos. Eles são prudentes concernente ao que o diabo põe na mão deles. Por isso que tudo que a novela ensina, o diabo não tem dificuldade, irmãos, de ver aquilo na prática. Ele põe na teoria, amanhã já está na prática. Eles estão pela rua com o celular no bolso e o fone no ouvido, ouvindo alguma coisa para alimentar o espírito deles, com o pecado, com a música, com a cobiça, seja o que for. Eles estão lá no ponto de táxi, vamos dizer assim, e entre tantos tipos de trabalhos que existem, está ali o taxista, está a televisão na frente dele, se alimentando. Vai lá para o consultório, está ali, televisão, alimentando o povo.
e um monte de literaturas para eles lerem. O diabo não tem dificuldade de ver o que ele ensina ser colocado em prática. Quando eu era bem jovenzinho, eu me lembro que surgiu uma novela chamada Barriga de Aluguel. Depois daquela novela, o que apareceu de mulheres solteiras, meninas grávidas, foi impressionante. E começou também a aparecer barrigas de aluguel mesmo. Quer dizer, logo aquilo sai na prática. Agora as novelas estão incentivando o homossexualismo. Mas, estou dando um exemplo, irmãos. E Deus não tem um alimento para nós? Tem. Por que nós não somos prudentes, então? Está em casa, esteja com algo ligado bom. Não as páginas amarelas do crime. Não sei se existe ainda. Não algo que somente testemunha das coisas erradas. Mas uma pregação, hinos sacros. Põe então o teu fone de ouvido ali para ouvir. Se no teu trabalho não impede de você estar ouvindo alguma coisa, ouça. Esteja conectado com Deus. E veja como que aquilo que Deus te ensina, logo você tem aquilo na prática. Vamos ter um crescimento equilibrado, amém? Eu espero que tenha sido compreendido. E eu espero que cada um de nós possa buscar isso, irmãos. Vamos ser homens de oração, mulheres de oração, de jejum, de leitura e de vigilância. Aí nós vamos estar realmente preparados para receber aquele tremendo batismo do Espírito Santo que nos levará da terra. E mais, e para vencer qualquer tipo de inimigo que vier pela frente. E quando vier alguém aí com roupas velhas, rasgadas, pão bolorento, sapatos rasgados, você vai dizer: ih, diabo, não venha com essa história, porque Deus me avisou antes de você chegar aqui. Me avisou por quê? Porque eu estava vigiando, eu estava orando, eu estava em jejum, meu espírito estava em conexão com Deus, uma sensibilidade com Deus. Ele te avisa mesmo, irmão. Ele avisa mesmo, se é por sonho, ou um sentimento que vem, alguma coisa. Vamos nos colocar de pé nesse momento e vamos orar. Pai celestial e eterno Deus, eu sei que o Senhor colocou isso em meu coração, e eu trouxe agora, ó Deus, ao teu povo. Eu preciso disso da mesma forma que a igreja precisa, para termos um crescimento equilibrado. Ninguém, ó Deus, pode dizer: eu já cresci o suficiente, porque quando chegarmos ao crescimento pleno, então não ficaremos mais aqui. Pai, ajuda, Pai, que possamos ser homens e mulheres de oração, de jejum, de leitura e de vigilância, Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, faça com que isso possa ser vivificado dentro de nós. Como que eu peço a Ti agora, Pai, com todo o meu sentimento, e rogo que o Senhor amplie isso nos corações das pessoas, e que eles possam verdadeiramente, Pai, ter o resultado disso na prática, na vida, no dia a dia. E se alguém, Pai, até se perguntava: por que eu tenho orado tanto e o inimigo tem sempre me atingido? Eu creio que ele recebeu a resposta esta noite, esta manhã, Pai, porque ele viu que falta-lhe algo nesta mistura, nesse tempero de uma vida completa diante de Deus. Ajuda, Pai, que eles possam colocar aquilo que está faltando, seja vigilância, ou seja a leitura da palavra, seja o que for, Pai, que falta, que eles possam agregar no crescimento espiritual. É o que eu peço por esses irmãos aqui presentes, Pai, por aqueles que estão participando pela internet e por aqueles que haverão de assistir esse sermão, Pai. Conceda isso, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu apresento a Ti esta mensagem e o Teu povo juntamente, no nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe. Todos compreenderam? Amém? Que Deus te ajude a ter esse crescimento equilibrado na fé. Deus abençoe a todos e tenha um bom dia em nome de Jesus. Amém.